Não dá para resumir o adestramento em senta, deita, fica, vem. Isso é uma pequena parte do adestramento. Isso é como se fossem as palavras de um vocabulário, de uma conversa que você vai ter com o seu cão. Com isso, claro que você vai se comunicar melhor com o seu cão. Mas o adestramento em si não se resume só nisso. O cão está aprendendo o tempo todo. O ambiente ensina seu cão. Se o seu cão fica no portão o dia inteiro latindo, ele vai aprender alguma coisa. Ele fica num ambiente onde não tem condições para ele aprender direito, ou o que ele fica errando muito, ele vai aprender coisas erradas. Se não tem muito brinquedo para ele brincar, para ele gastar, ele vai acabar brincando com as suas coisas. A maneira como você deixa o ambiente, prepara o ambiente para o seu cão, isso também é saber adestrar, é saber usar o ambiente ao seu favor. Não tem como você ter uma comunicação e saber adestrar um cão, uma espécie de cão, se você não sabe nada sobre o cão. Não é porque sempre teve cão na sociedade. Minha avó teve cão, meu bisavô teve cão, que tem cão na minha família há 40 anos. Quer dizer que eu sei o que significa a espécie cão. Isso envolve questão de estudo mesmo, né? De biologia e tudo mais. Ou seja, a gente precisa saber um pouco mais do que essa espécie gosta, o que eles precisam, o que é natural para eles, como que eles se comunicam. Se tiver raça também, a gente precisa saber o que aquela raça é mais provável de apresentar, o que é sensível e tudo mais. Comandos básicos de obediência, é organizar o ambiente. E saber sobre a espécie cão, você unir todas essas informações de maneira segura, de maneira confiável, isso sim é um adestramento. Você respeitar o indivíduo como um todo, entender ele como um todo, e assim, com certeza, você vai conseguir se comunicar melhor, se fazer mais claro para o seu cão e desfrutar de verdade de um companheiro ali que realmente vai trazer muita alegria e desfrutar com você e com a sua família de todos os melhores momentos. Afinal, que diacho é esse adestramento? Talvez esse aqui seja um dos vídeos mais densos, assim, não denso, né, também, mas assim, com mais informações, beleza? Então ele vai ser um pouquinho mais longo, provavelmente, mas vai ter bastante informação muito relevante para vocês. Vamos lá, vamos pensar primeiro como é que era o cão há, sei lá, 60 anos atrás, há 50 anos atrás. O cão, ele basicamente, ele ficava no quintal da casa, não tinha um convívio como tem hoje. A pessoa ia lá, brincava um pouquinho quando brincava, ou então ficava lá no quintal e ele tinha contato com as pessoas quando as pessoas saíam para fora de casa. Muitos deles tinham a função, por mais que eles nem saibam disso, mas muitos deles tinham a função de proteger, né, a casa e tudo mais. Então era uma relação mais distante. O humano manda e o cão tem que obedecer a qualquer custo. O adestramento, nessa época, é forçar o animal a obedecer a qualquer custo, com base em muita punição e muito aversivo. Esse tipo de adestramento ele se tornou ultrapassado, essas técnicas, porque era baseado no que... Ah, meu avô fazia assim, meu tio fazia assim, enfim. Sempre fez assim, então é assim que eu vou fazer. Não tinha um estudo. Como que é o cão na sociedade hoje em dia? Dorme dentro de casa muitas vezes. Ou se não dorme dentro de casa, tem acesso à casa, tem cães que sobem no sofá, na cama, ou então tem a sua caminha ali dentro de um espaço comum. Ele vai pro shopping, ele tem que viver, né, acostumar com o trânsito, ele sai para passear com o dono, ele vai para um barzinho, ou mesmo ele vai pro campo, ele vai pra praia, ele sai de viagem com a família, ou seja, ele é um cão, um membro da família, o que a gente chama de um pet contemporâneo. Vamos lá. O adestramento, hoje em dia, simplesmente você preparar o cão, dar ferramentas para o cão, e você também se empoderar dessas ferramentas, dessa comunicação com o seu cão, para poder introduzi-lo na maior variedade de situações possíveis dentro da sua vida e da maneira melhor possível. É você ter ferramentas de comunicação com o seu cão e ter outras ferramentas e o seu cão também saber se comunicar com você, né, essa comunicação fluida, para que você consiga levar o seu cão no máximo de ambientes possíveis. Como fazer isso, né? Essa é a pergunta, né? Então, e o que adestramento faz, então? Existe a parte dos comandos básicos de obediência, o senta, deita, fica, vem, mas isso é uma parte só dessa fatia. A gente treina realmente essa comunicação de uma maneira mais intensa e depois coloca isso no dia a dia de forma funcional, de forma prática. De extrema importância é socializar, então adestrar o cão também, preparar o cão, adestrar o cão, preparar o cão. Tem talvez 90% do sucesso de tudo isso esteja na parte da socialização. A socialização é saber se portar na sociedade em que vive. Então é o cão andar na rua e estar acostumado com asfalto, com carro, com poste, com bicicleta, com ônibus, com trator, com tudo que envolve o meio urbano, por exemplo, né? Então ele está habituado nesse lugar. Ir para o shopping, está acostumado a lugares fechados, a lugares com uma iluminação diferente, com um piso diferente, escada rolante, pessoas de uniforme. Pô, vai pra praia, tá acostumado à areia, ao barulho do mar, às ondas, as pessoas passando, jogando futebol, jogando frisbee, enfim. Tá acostumado a cada ambiente que ele for frequentar. Um ponto super importante é o cão dentro de casa, né? Saber se portar dentro de casa, ficar bem dentro de casa, relaxado, tranquilo. Saber aonde ele pode entrar, onde ele não pode entrar. Saber o lugar que tem que fazer as necessidades. Saber o que ele pode brincar, o que ele não pode brincar, o que ele pode roer, o que ele não pode roer. A gente também usa o adestramento para preparar o cão para ficar nesse ambiente. A proposta do adestramento e do meu trabalho que eu venho trazer é nessa linha. Preparar o cão para que ele possa te acompanhar em máximo de lugares possíveis.